Olá, amadinhos! Tudo bem? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, como é que vocês estão? Como tem passado? Muita atividade, né? Muita atividade, já fizeram a avaliação, né? Pois é, como se saíram? Já Foram fizeram bem? o clube de leitura. Agora Mesmo é seguir, assim, né? Vamos seguindo. Então, vamos lá para nossa aula 33.1, falando de produção textual, a intertextualidade. No caso, não é nem tanto a produção, seria mais a interpretação textual. O que é necessário, né, para você ter uma boa interpretação, para fazer uma boa leitura, é você entender, né, o que é intertextualidade. Isso, saber o conceito e aí poder colocar em prática, exemplificando, porque para que eu possa colocar em prática o meu conceito de intertextualidade, eu vou ter que ter muito conhecimento. É uma palavrinha que nós sempre utilizamos que chama-se a bagagem que eu trago. Qual é a minha bagagem? Qual é a sua bagagem? A intertextualidade trabalha praticamente isso. Quando eu faço uma referência a algo, a alguma situação, aí você vai, quem conhece, vai lembrar, você está falando sobre aquela situação. Exato. Não é isso? Isso por meio da leitura. Exato. Então você vai perceber, você tem uma impressão que eu já conheço esse texto. Porque, ó, o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio. Então, aqui a intertextualidade é necessário, exige de você a leitura, porque traz o conhecimento de Isso. mundo. E aí, pessoal, para vocês tentarem, já começarem a pegar um pouquinho dessa situação, a gente sempre lembra das propagandas. As propagandas têm esse poder bem forte na cabeça da gente. Eles trabalham de uma maneira que quando você escuta ou você vê o produto, você já lembra, está falando ali do chocolate batom, por exemplo, né? Ali da palha de aço Bombril, por exemplo, também. Nós vamos citar algumas situações para vocês. Então é isso, é a sua leitura, é o seu conhecimento de mundo e é a sua bagagem, principalmente. Principalmente porque nós vamos focar aqui na paráfrase e paródia. Isso. Ó, não tem várias paródias aí, ó, de matemática? Então aí, ó, você já tem uma ideia. Pega o estilo de música, muda o quê? A letra da música, mas o ritmo é o mesmo. A melodia, o mesmo, a batida, a cadência. A batida, né? E o que acontece? Você não esquece. Por exemplo, eu quero aprender uma fórmula. E aí, o que é feito? O professor vai lá, trabalha em cima da letra. Você, às vezes, em casa, tomando banho, lavando a louça, ajudando ali o seu responsável, né? Cuidando do irmão. Você está lembrando daquela paródia que traz aquele conteúdo que você jamais esquecerá. Isso aconteceu conosco, né, Márcia? Exato. Na graduação, gente, tem conteúdo que não tem como esquecer jamais. E aí nós vamos passando de turma em turma, porque ficou na nossa memória, foi lá atrás. Há quantos anos isso aconteceu? Um dia desse. Um dia desse, né? Vamos pular essa parte. E aí vocês também, vai acontecer da mesma forma como os senhores. Então, vamos lá então, intertextualidade, paráfrase e paródia. Mais um conteúdo para você, amadinho, armazenar no seu HD. Temos aqui um texto, de olho aqui na tela. Ó, poesia O Sonho, de Clarice Lispector. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. A felicidade aparece para aqueles que choram e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. Isso aqui é somente um trechinho, né, para a gente iniciar a nossa aula com a poesia de Clarice Lispector. Então, olha lá, o que significa a intertextualidade diante do que nós já falamos aqui para vocês, já deu para ter uma noção
Já lembraram de algo? Olha lá. A intertextualidade é o fenômeno de referenciar conteúdos e formas de textos para produzir um novo texto, contribuindo no sentido para ampliá-lo ou modificá-lo. Exato. Então aqui, ó, na intertextualidade você vai usar na hora da sua produção textual, também na sua redação, no seu texto dissertativo, porque às vezes você não pode usar, não pode lembrar, né, a citação, né, de um sociólogo, mas você vai parafrasear. Então já tá, quando a pessoa lê o trechinho da sua dissertação, vai lembrar, opa, ele está parafraseando segundo o especialista, o sociólogo, o filósofo, assim, tá certo? De que forma acontece a intertextualidade? Olha só, através da conversa, do diálogo entre dois textos. Nós temos aqui o seguinte, né? Aqui é o título de uma redação, pois o assunto a ser discutido intertextualiza com novas ideias. Nosso conhecimento de mundo, ou seja, ninguém escreve ou fala sobre aquilo do qual não conhece ou não ouviu falar. Como lá, lá na banca do Enem, né, na prova, quando você vai fazer a sua redação, temos sempre o quê? O texto de apoio. Às vezes apresenta mais de um texto. As informações, você faz a leitura e começa a contextualizar, né, o que está ali na informação relacionada ao tema pedido, tá bom? Como que você vai contextualizar? Não vai fazer a transcrição do jeito que está lá, mas sim você vai fazer o uso de sinônimos. Exatamente. E aí vamos embora, né? Olha o que nós temos aqui, analisem esta imagem, a última Santa Ceia. Olha só, será que esse texto, essa imagem, aqui conversa com outro texto que te lembra? Vocês já viram? Normalmente, não sei se vocês já viram, mas sempre na casa da minha avó tinha. Assim, sempre, né? lá na sala de jantar. Isso, né? Exatamente. Olha aí. Ó, aí lá tá escrito, lá tem um quadro, a Santa Ceia, né? Sempre coloca num local, lá na copa, para você lembrar Santa Ceia. Mas só que aqui ele fez o quê? A última Santa Ceia, deu um outro nome, mas só que pela posição dos elementos remete àquela lembrança, né, da Santa Ceia, que tá o Jesus e seus 12 apóstolos, né, os discípulos, né, seus discípulos. Então aqui no centro, por que é a última Santa Ceia? Por que foi dado esse título, para esta imagem? Vamos lá, Davi, é contigo. Nosso Davi lá de Vilhena. Davi, a turma do professor Anésio. A turma do professor Marcão, da Vamos professora lá. Dolores. Analisem a imagem aí. Luciene, vamos lá. A turminha dos professores. Tem mais. Agora é com vocês aí. Com Para um vocês. pouquinho, comecem. Por que fala a última Santa Ceia? É. Olha só, quem que está sentado aí? O que está envolvido? São vários, assim, a questão da tecnologia, em vez de ser pessoas, aqui está sendo representado por robô, né? Robôs, vamos colocar assim no plural, que é mais de um. Tá certa a questão? Aí vai lembrar de física, robótica. E aí, tendo robô, você vai lembrar de quê? O avanço tecnológico. Exatamente. Percebe que você olha a imagem, você faz a referência e aí você vai buscando as informações. Do conhecimento de mundo. E se você vai escrever, você melhora bastante o teu repertório, que nós chamamos ali da tua bagagem, né? A intertextualidade também ocorre com textos visuais, como nesta releitura de A Última Santa Ceia. Então, lembrar aí da Santa Ceia, né? Com Jesus presente. Quais são os tipos de intertextualidade? Vamos lá. Primeira, alusão. Nesse método, a intertextualidade é feita de maneira indireta e simbólica, usando referências de elementos de um texto em outro.
É o ato de indicar ou insinuar um texto anterior, sem, no entanto, aprofundar-se nele. Olha só aqui no exemplo, ó. Como diria o poeta, nem fala o nome do poeta. Amanhã é outro dia. Vai fazendo aquela comparação. Agora a paródia, né? Além de construir um novo texto com semelhanças a um anterior, procura-se também evidenciar uma mudança de sentido que interfere e ou subvertem o sentido do texto, o qual passa a apresentar forte teor crítico, cômico ou sátiro. Então, a paródia. Quando tinha aqueles programas, né, de humor, né? Eu lembro muito bem assim, do tempo dos Trapalhões, sempre fazia uma paródia em cima. Era engraçado, TV Pirata, né? Aquele outro do Cacete Planeta. Gente, são assim do tempo do passado. Programas humorísticos sempre faz uma paródia do que está acontecendo no momento. Bastante crítico, né? Bastante crítico. Às vezes tem até personagens, tá bom? Vamos lá então, ó, de olho nos exemplos. Paródia da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então vejam bem, não sei se vocês já leram, já ouviram falar, mas aqui, quando você conhece e aí você faz uma outra leitura, você vai lembrando automaticamente lá de Canção do Exílio. Vejam, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Exatamente, aqui é Murilo Mendes, né, que fez essa paródia. Aí vou só falar um trechinho para você fazer essa comparação com a paródia de Gonçalves Dias, né? No caso, aqui a paródia fazendo, né, da Canção de Exílio de Gonçalves Dias. Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então aqui, em vez de ele falar logo no início, você já percebe que é uma paródia, ó. Só que ele começa assim, minha terra tem macieira da Califórnia. Ora, mas por que não colocar aqui a fruta realmente aqui do Brasil? Já fala assim, macieira da Califórnia, fora daqui, tá certo? E Gonçalves Dias, ele é lá do romantismo, tá certo? A questão da primeira geração do romantismo. Quando nós chegarmos lá, vocês vão lembrar lá que de minha terra tem macieiras da Califórnia, vocês vão lembrar. Então, guarda aí direitinho para não esquecer, lá no segundo ano. E fora que também, né, ainda tem a paródia do hino nacional e assim sucessivamente. Agora, a paráfrase, né, é a representação explicativa de um outro texto, né, o sentido texto original é reafirmado por porém com pouca ou nenhuma semelhança estrutural. Parafrasear é transcrever o assunto do texto original com novas palavras, aproveitando os elementos semânticos já existentes para produzir uma nova linguagem com o mesmo tema. Como eu falei, que você pode usar como apoio, né, os textos lá, né? Os textos, quando você vai fazer a sua redação, quem vai te dar suporte? Aqueles textos de apoio, né? Às vezes vem uma informação no gráfico, às vezes é uma charge, você olha e dali você vai utilizar o seu conhecimento de mundo e vai escrever usando sinônimos, né? Palavras com significados, né, parecido, com o mesmo sentido, tá? Fazendo uso de outra palavra. Vamos embora.
Paráfrase, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui nós temos, né, a canção do exílio original, de Gonçalves Dias. Agora vamos para a outra que é relacionada ao hino nacional, tá bom? Olha aqui o trechinho que faz a paráfrase, né? Do que a terra mais garrida, teu risonho, os lindos campos têm mais flores. Olha só, tem mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossa vida no seu seio mais amores. Viu só? Parafraseou aqui Gonçalves Dias o hino nacional. Prestaram atenção? Que quer dizer a mesma coisa, a valorização da pátria, do nacionalismo, do patriotismo. Conseguiram? É só você observar nessa parte do segundo verso aqui do hino nacional, ó, teu risonho, lindos campos tem mais flores. Ó, nossas várzeas tem mais flores. Aí no outro, nossos bosques têm mais vida, no Gonçalves Dias, né? Aí nossos bosques têm mais vida, não mudou nada, não houve mudança, né? Só pluralizou. Isso. Nossa vida mais amores. Só que ele acrescentou o quê? Nossa vida no seu seio mais amores. Parafraseou e quer dizer o mesmo, quer passar a mesma informação da questão da nacionalidade. O texto original. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então aqui ele mostra pra gente o texto original e aí você vai fazendo, a gente sempre utiliza o tempo, vai brincando com as palavras, tornando o quê? O texto mais atrativo, colocando ali a tua informação. Para quê? Para quando o outro ler, fizer a leitura, nossa, então esse estudante, esse aluno fez aqui o quê? Uma intertextualidade, né? Os autores, né, do modernismo adoravam, né, parafrasear as poesias lá do romantismo, como aqui Carlos Drummond de Andrade, ó. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeira, onde canta o sabiá. Então, uma pessoa que não precisa nem conhecer total, mas vai remeter lá automaticamente, né? Ao romantismo, né? Por isso que fala assim, a conversa entre dois textos, tá bom? Que eles dialogam entre si. Paráfrase da canção do exílio de Gonçalves Dias. Vocês vão ouvir tanto falar aqui do Gonçalves Dias, quando chegar no segundo ano já não vai ser novidade, né? Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui tá reforçando, né? Isso, mas para vocês não esquecerem primeiro ano. Que faz somente uma recriação daquilo que Gonçalves Dias já havia criado na era romântica. A gente não falou logo no início, né? Vamos então. Vão anotando aí. Outra paródia. Agora já não é mais Carlos Drummond, já vem Oswald de Andrade. Olha aqui. Ó, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Vê o trechinho também? É uma paródia também da canção do exílio. Por isso que fala, a canção do exílio de Gonçalves Dias tem bastante paródia. Tem. Aí vejam, já a paródia é um exemplo de recriação baseada em um caráter contestador, às vezes até utilizando-se de uma certa dose de ironia e sarcasmo. Recurso que foi muito utilizado pelos poetas modernistas, a professora Márcia acabou de falar aqui para vocês,
Com qual objetivo? De criticar os moldes de outras escolas literárias. Porque quando você chegar lá no terceirão, vocês vão ver que os autores, né, do modernismo, entrando lá do pré-modernismo, né? Sim, lá da semana de 22. Já vê com aquela fase assim, opa, vamos acabar, vamos criar nossa própria identidade. Então ele começava a fazer essa questão de ser irônico, ser sarcástico. Eles não perdiam a oportunidade, né, de fazer as críticas. E a epígrafe, o que é? É a reprodução de um pequeno trecho do texto original no início de um novo texto. Mas é como se você fosse escrever, faça de conta que você vai fazer um livro. E lá você pega uma citação relacionada com o tema com a temática que você vai desenvolver, tá certo? Então, apesar de ser um trecho solto, a epígrafe sempre tem uma relação com o conteúdo do novo texto, como eu acabei de falar, né? Exatamente. Agora para vocês. Como exemplo, podemos citar um artigo sobre patrimônio cultural. E a epígrafe do filósofo Aristóteles. Então, aqui, a cultura é o melhor conforto para a velhice. Citação. É quando o autor referencia outro texto por ter pertinência e relevância com o conteúdo do novo texto. A citação de forma direta ocorre quando se copia o trecho na íntegra e o destaca entre aspas. Então, se você vai fazer uma citação direta, você vai transcrever usando as mesmas palavras que o original. Não pode mudar nada. E não esqueça também de colocar de quem é o responsável, né? A mensagem é de quem? O autor. A autoria é de quem? E coloca entre aspas. Agora, a citação indireta é quando se afirma o que o autor do texto original disse, mas explicando os conceitos com novas palavras, relacionando a abordagem com o novo conteúdo. Como a gente logo falou no início, né, Alessandra? Às vezes você não consegue dizer ao pé da letra, vamos falar assim, ao pé da letra qual era a mensagem, você vai o quê? Vai fazer a indireta, né? Vai falar com outras palavras que foi citado pelo autor, pelo texto original. Exatamente, aí você consegue referenciar. Olha o exemplo. Segundo Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Logo, de nada adianta ter acúmulo de informações quando não se aplica a autocrítica e a reflexão como ferramentas de reconhecimento das potências e limites do nosso conhecimento. Só a citação, tá entre aspas, aqui, do jeito que Sócrates falou, tá bom? Bem certinho, não pode esquecer essas aspas aí, tá? Diferenças entre intertextualidade implícita, olha bem, e a intertextualidade explícita, ou seja, uma vai estar escondida. E a outra vai estar aqui, escancarada. Vamos aberta. Dizer assim, para poder... Exato. Bem claro. Bem claro. Então, o modo implícito enquadra as produções que, apesar de referenciarem informações, conceitos e dados já apresentados por textos anteriores, não o farão com cópias integrais nem com indicação explícita. Você quer dizer, mas você deixa ali nas entrelinhas, tá? E aí o modo explícito é aquele que se expressa diretamente na superfície textual, ou seja, apresenta uma semelhanças ou cópia de trechos do texto original, beleza? Como foi citado anteriormente, né? A do Sócrates é explícita, tá ali, não tá escondendo nada. Agora, mais outra, a intertextualidade em diferentes gêneros textuais. Exatamente, vários gêneros. Vamos pegar aqui, explícita aqui.
Ó, usando o gênero tirinha, história em quadrinhos, ó. Você olha para essa imagem, o que te lembra? É necessário conhecer, agora que você vai ver. E agora dá para vocês falarem. Conhecimento prévio de vocês. Aí o porquinho fala bem assim, ó. Você tem certeza de que não está na história errada? Mas por que essa fala? Digam aí. Por quê? Falem entre vocês. Quem conhece? Quem é que tá aí, ó? Tem um lobo mau. Tá? Aí nós temos os porquinhos e o Cascão. Mas por quê? Que o Cascão tá aqui, fugindo do lobo mau, no meio dos porquinhos. A história dos 3 porquinhos. O que subentende, né? Que Cascão, o personagem Cascão, que você já sabe, ele não gosta de tomar banho. Quando a pessoa não gosta de tomar banho, que é comum a gente falar um termo pejorativo, seu porquinho, não é mesmo? Por isso que o porquinho ficou assustado. Você tem certeza de que não está na história errada? E aí, gente, fica fácil para vocês entenderem o que é essa intertextualidade, porque você só vai conseguir ter esse entendimento se você conhecer essa história. Quem não conhece aí a história, né, dos 3 porquinhos? Então, se você vê um, o outro, e esse ao meio eu tenho o Cascão, tem algo aí errado, né, assim, diferente, aí você vai buscar lá o teu conhecimento, a história, como ela foi contada. Tinha o Cascão aí? Não, né? Aí você tem que saber a história do Cascão, né, que ele não toma banho, como a professora Márcia falou. Agora nós temos aqui a Mulher de Verdade, também tem intertextualidade, né? Essa música que é bem bacana, vocês vão prestar atenção, é de Mário Lago, tá? Olha só, ai que saudade da Amélia, nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz, você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz? Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era a mulher de verdade. Às vezes, passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia, que era a mulher de verdade. Isso daqui, ó, é o texto original. Mário Lago, Mário de Andrade, está me perseguindo ainda. Vamos chegar no Mário de Andrade. Agora vejam. Agora vamos à canção Desconstruindo Amélia, né? De Pitty. Conhece a cantora Pitty? Devem conhecer. Então, olha lá o que fala aqui pra gente. Já é tarde, tudo está certo. Cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma uniforme. Tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada. Ela foi educada para cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro. Hoje ela é um também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado. E não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muitas, se você quer saber. Hoje, aos 30 é melhor que aos 18. Nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para night ferver. Ó, por isso que o título, né? Desconstruindo Amélia, que era mulher de verdade, né? Mas agora, será que essa Amélia aqui também não é mulher de verdade? É aquela que vai atrás, trabalha fora, cuida de casa, mas só quando você vai lendo, você relembra, né? Quem tem o conhecimento da música, né, que já ouviu, né? Vai lembrar da Amélia. De Mário Lago.
Neste caso, a intertextualidade é percebida no título da canção Pitty. Faz referência direta a Amélia de Mário Lago, que ficou eternamente conhecida como mulher de verdade. Vamos lá, então, agora na poesia e música também. O amor. Olha aqui o soneto de Camões. Primeiro ano vai falar muito de Camões. E também, vocês não podem esquecer o que é o soneto, hein, pessoal? Né? Lembra do soneto? 14 versos, 4 estrofes, olha lá. Vejamos a estrofe do soneto Amor é fogo que arde sem se ver, de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Olha o trecho de Camões. Agora, nós temos aqui um trechinho, né? Aqui, ó, o primeiro versículo do 13º capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ó, quem lê a Bíblia aí, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Essa aqui é uma parte, mas ainda tem mais. Calma aí. Agora, nós temos aqui a canção, a letra da canção da Legião Urbana, né? Monte Castelo, Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Aí vocês perceberam a questão. Temos 3 textos, ó, fazendo o quê? Conversando entre si, né? Dialogando, né? Mas se você nunca leu a Bíblia, né? Nunca viu esse trechinho, Coríntios 13, né? Você vai retomar, né? Pega lá o trechinho de Camões, o trechinho da canção da Legião Urbana. E aqui já deu vontade de cantar, né? Exatamente. Eu não vou cantar, senão o povo pode contratar, né? Vamos lá. Já deu vontade de cantar aqui, mas vamos embora. O que nós temos aqui? Intertextualidade em textos visuais. Olha só, quem conhece aqui, ó. Tem outros também, né? Aqui a Gioconda, a Mona Lisa comum, tá certo? Porque a primeira, né? Então aí sem os olhos somente, né? O formato do rosto. E na segunda já uma máscara e o olhar que lembra a peça original. A Mona Lisa, exemplificando a relação de pontos de intertextualidade com a obra original. Nas 2 imagens anteriores, é possível reconhecer a referência ao quadro de Leonardo da Vinci. A posição das mãos, a paleta de cores, o cabelo, a posição do corpo, entre outros detalhes. Percebe-se que, mesmo com tantas semelhanças, os 2 textos apresentam novos sentidos para a imagem, cada um com sua assinatura específica. E aí a professora Márcia já pontuou para vocês, né? É que é só para a gente confirmar a fala através das imagens. Olha aqui o trecho, né? A imagem original, né? A Mona Lisa de Leonardo da Vinci. E olha só esse personagem. Quem é? Ó, a Mônica Lisa, de Maurício de Souza, né? O que você vai observar aí, né? A posição também, o olhar de lado, tá certo? A postura da Mônica, né? Tenta reproduzir, né? A imagem original. E aí quando você olha... Mas como o Maurício de Souza viu, né? Mudança de um texto conhecido com propósito, né? Cômica podendo ser o quê? Também irônico. Mais outro, um texto bastante que é produzido, né? Até aqueles emojis, né, também tem. Aqui, né? É o nosso grito, né? personagem, vocês conhecem? Lá dos Simpsons. Homer Simpson. O Homer é ele aqui, ó, representando a imagem original. Né? Mudança de um texto conhecido com um propósito cômica
podendo também ser irônico. Belezinha? Então, lembrou de intertextualidade, você vai ter que fazer uso do seu conhecimento de mundo. Como que a gente adquire esse conhecimento de mundo? Através da leitura, certinho? E agora, amadinho, vamos lá para nossa produção, né? Aquele momento trabalhando maravilhoso. O gênero. Qual é o gênero que você vai produzir? Então, vejam aqui. Nós temos aqui o seguinte. A hora de produzir, então, trabalhando o gênero. Inspirado, escolha um tipo de intertextualidade, capriche na sua produção. Você vai lembrar de toda a aula que foi passada para vocês, inclusive os exemplos. Olha aqui, tente lembrar de filmes, novelas, as séries também, propaganda, dos quais você já assistiu e depois faça a sua produção. Importante, relacione com a obra, ou seja, o texto original. Pessoal, é uma atividade bem bacana, dá para vocês pensarem com calma. Sempre lembrando do conceito de intertextualidade, baseado nos exemplos que vocês tiveram agora, você pode escolher o seu e aí você pode caprichar, né, Márcia? Capriche nas cores, nas imagens, façam a relação, você pode colocar mais de um texto também. Isso aí vai depender muito agora da sua bagagem, do seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais leitura. Por exemplo, existem alguns estudantes que leem bastante, assistem bastante, lembram das novelas, das séries, principalmente, e aí não vai ficar difícil. Façam, agora é com vocês. Exatamente, uma boa produção. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá. Tchau.